Olá, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa escola para pregadores iniciantes. Nós estaremos iniciando o quadro Manejando Bem a Palavra da Verdade, que está dentro da nossa escola para pregadores iniciantes. Qual o objetivo deste quadro? Bem, nós temos muitos pregadores que citam a palavra, e você que está começando a pregar também deverá citar a palavra. A prioridade na pregação é a palavra de Deus. Isto não te exime de estudar outras literaturas, ok? Mas a prioridade é a palavra de Deus. Já que a prioridade é a palavra, já que você vai citar a palavra, você deve citar a palavra de forma correta, ok? Então, a intenção deste nosso quadro, Manejando Bem a Palavra da Verdade, é manejar bem a palavra da verdade. O que acontece? Nós temos diversos pregadores que citam o texto da palavra de Deus. Só que nós devemos observar uma coisa: não é apenas citar o texto, livro, capítulo e versículo, mas citá-lo da forma correta, como ele está escrito. Porque muitas vezes o que acontece? Nós, de tanto ouvirmos um texto, nós decoramos o texto. E aí nós citamos o texto em nossas pregações, mas você já se perguntou se o texto citado por você está correto? Você já parou para ler o texto de forma correta, para que realmente você perceba que ele está correto? Porque às vezes você cita um texto, mas cita o decorado. E aí é que está o grande problema, porque às vezes aquele que mencionou o texto pela primeira vez e você o ouviu, você o decorou, pode ser que ele tenha interpretado o texto ou lido o texto de forma errada. Ok? Então, a nossa pretensão neste quadro é de ajudar você a ler corretamente, a mencionar corretamente o texto da palavra de Deus. Eu não quero aqui, eu não quero de forma alguma denegrir nenhum pregador, eu não quero de forma alguma expor nenhum pregador, mas eu quero ajudar todos aqueles que querem de fato pregar a palavra de Deus. Como disse Paulo, se é ensinar, haja dedicação ao ensino da palavra de Deus. Para nós estudarmos o versículo deste vídeo, nós estaremos usando uma gramática ilustrativa, que vamos precisar dela, e também estarei lendo o texto na Bíblia King James, na versão King James, eu estarei lendo o texto. Se você quiser acompanhar, o texto que nós estaremos lendo está no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6, versículo de número 67 e versículo 68. Eu convido você para me acompanhar nesta leitura. João, capítulo 6, versículo 67 e versículo 68. Veja só o que está escrito na palavra de Deus. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Vou repetir o versículo 68. Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Muito bem, nós estaremos falando ou estudando um pouco sobre este texto, a forma correta de mencioná-lo. Observe que a declaração de Pedro foi: para quem iremos nós? Ok? Mas muitos citam o texto de forma errada. Pedro disse: para quem iremos nós? Outros citam: para onde iremos nós? Você percebe a diferença? Você percebe como citam esse texto de forma errada? Quem sabe você citava-o assim. Quem sabe você o menciona assim. Pois é,
A Bíblia diz que Pedro disse: para quem iremos nós? E não para onde iremos nós. Então você, pregador da palavra de Deus, você que está iniciando a pregação da palavra de Deus, no caminho da pregação, você deve observar para esses detalhes. São detalhes pequenos, mas que fazem muita diferença. Pedro não disse para onde iremos nós. Pedro disse para quem iremos nós. Mas por que está errado? Primeiro, está errado porque a palavra de Deus diz que é para quem iremos nós. Pronto. Para quem iremos nós? E se nós formos pegar as expressões para quem e para onde, dentro da gramática, você vai ver que há uma interpretação muito diferente. Muito bem, então vamos lá. Pedro disse para quem iremos nós. Então vamos usar a expressão quem, ok? Expressão quem, que é o que Pedro fala. A expressão quem está dentro do pronome, ou é um pronome. O que é um pronome? O pronome é a palavra, de acordo com a gramática, é a palavra que representa o ser ou ao ser em que se refere, indicando como pessoa do discurso. E o pronome que Pedro usa para quem, este pronome quem, está dentro do pronome relativo, que são os que representam nomes já mencionados anteriormente. Tal nome se diz antecedente do pronome. Então, se você analisar a gramática, você vai ver que esse pronome relativo, quem, ele representa nomes já mencionados. Quais foram os nomes que foram mencionados? Ora, se você ler o texto com atenção, você vai ver versículo de número 67. Então disse Jesus aos 12. Quem foi que disse? Jesus. Então, qual é o nome mencionado anteriormente? O nome de Jesus. Então, Pedro está se referindo a Jesus. Pedro está se referindo a Jesus Cristo, que neste caso, este quem representa o ser, a pessoa de Jesus. Mas e aqueles que usam a expressão para onde iremos nós? Bem, a gramática vai nos dizer que a expressão onde ela está dentro do advérbio, ou é um advérbio. E o que é um advérbio? O advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, exprimindo uma circunstância. De acordo com as circunstâncias que transmitem, os advérbios dividem-se em advérbio de lugar, aqui, lá, ali, além, adiante, onde, avante e através. Então, observe, o advérbio, a gramática está me dizendo que a palavra onde é um advérbio. E essa palavra onde está no advérbio de lugar. Aí eu te pergunto, Pedro está falando de pessoa ou Pedro está falando de lugar? Pergunta para você. Se Pedro estiver falando de lugar, a expressão para onde iremos nós está correta. Mas se Pedro estiver falando de pessoa, a expressão para quem iremos nós está correta. Então eu te pergunto, Pedro está falando de lugar ou Pedro está falando de pessoa? Pedro está falando da pessoa bendita de Jesus Cristo. Logo, a expressão correta é para quem iremos nós. Porque Jesus é uma pessoa e não o lugar. E Pedro está falando da presença de Jesus, da pessoa maravilhosa de Jesus. Então, observe que há uma grande diferença em eu citar o texto da forma correta. Pode ser que aqueles que o ouçam não percebam essa diferença, mas não se engane, a Bíblia deve ser mencionada de forma correta.
ok? Eu quero te agradecer por ter assistido este vídeo e quero te pedir para você passar no nosso canal EPPI, Escola para Pregadores Iniciantes. Se inscreva, ative o sininho para você receber os nossos próximos vídeos. Muitos amigos se perguntam quanto custa para fazer parte da escola. Nada, apenas se inscreva e tenha em mãos os nossos vídeos. Eu também quero aqui agradecer os meus amigos pelo apoio que estão dando a esse projeto, que é ajudar os nossos novos pregadores a expor a palavra de forma correta. Muito obrigado e até o nosso próximo.